1 Reis, capítulo 11, versículos 1 ao 13, que diz assim: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês, para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele já não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Amém. Há muitos anos atrás eu me lembro de uma cena que ficou gravada na minha mente. Eu e a minha esposa, nós estávamos saindo de um cemitério. Eu havia feito um funeral, e quando nós saímos ali do velório no cemitério, estava lá a plaquinha com o nome das pessoas que estavam sendo veladas e que estavam sendo enterradas. E quando eu li aquele nome, me deu uma dor no meu coração, e a primeira coisa que veio na minha mente é que a vida poderia ter sido diferente. Na verdade, a vida de muitas pessoas poderia ter sido diferente. Na Bíblia, a vida de muita gente poderia ser diferente. Às vezes, pelas escolhas que nós fazemos em nossa vida, nós podemos ser felizes, que é o desejo do coração de Deus, ou nós podemos estragar a nossa vida por escolhas erradas que nós fazemos, por decisões que nós tomamos. Nós tomamos decisões que às vezes são simples, que não vão mudar nada na nossa vida. Que roupa que você vai usar hoje, ou como você vai cortar o teu cabelo, ou se você vai fazer tal coisa ou outra, coisas do cotidiano que não afetam a sua vida. Mas nós podemos tomar decisões na nossa vida que podem causar um dano, às vezes até irreversível em nossa vida. Podemos perder uma boa parte da nossa vida por escolhas que nós fazemos. Eu vejo que depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, eu acho que talvez a decisão mais importante que nós temos em nossa vida é sobre o nosso casamento, com quem nós vamos nos casar, porque isso vai afetar a sua vida. Isto pode levar você a um divórcio, mas se você tem filhos pode trazer mais problemas. Enfim, às vezes são decisões que nós tomamos e que às vezes vão trazer consequências ruins para nós. Na verdade, o livro de Reis, ou os 2 livros de Reis, 1º e 2º Reis, eles foram escritos numa época extremamente difícil para Israel.
A cidade de Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido destruído, aquele templo magnífico havia sido destruído. Israel havia sido levado para o cativeiro na Babilônia como escravos. Tanta dor, tanto sofrimento, tantas lágrimas, tanta separação, tanta gente morta, tanta mulher estuprada, tantos velhos mortos nas praças, crianças mortas, tantas famílias separadas, e agora acorrentados vão ser levados para uma terra estranha, para viver no meio de um povo estranho, que não era o povo de Israel. Israel foi separado por Deus e uma nação abençoada, mas por várias razões eles foram levados para o cativeiro na Babilônia. O escritor deste livro, que no hebraico é um livro só, o livro de Reis, eu vejo que ele tinha uma intenção em escrever, porque a história do livro de Reis vai desde a velhice do rei Davi, o segundo rei de Israel e o rei mais conhecido de Israel. Desde a velhice de Davi, ele vai até lá o cativeiro na Babilônia. Ele cobre um período de mais ou menos 400 anos da história dos reis de Israel, da história de Israel. Na verdade, o livro de Reis, diferentemente de Crônicas, ele trata mais das atitudes dos reis e dos homens, e o que é que levou Israel àquela tragédia que Israel estava enfrentando. Talvez Jeremias tenha escrito este livro, que na verdade quer dar direção. Ele cita Davi 95 vezes nesse livro, como Davi sendo um modelo para Israel, embora Davi tenha errado várias vezes, mas eu vou falar por que ele usa o nome de Davi como um modelo para Israel. Mas Davi estava velho, assim o livro de Reis começa, e ele morre. Antes dele morrer, ele comete pecados contra Deus, ele adultera com uma mulher chamada Batseba. A criança morre, vocês se lembram, ele jejua para que ela não morra, ele não come nada, e ele busca Deus e pede misericórdia do Senhor, mas a criança morre. E quando a criança morre, ele termina ali o seu jejum, e ele senta-se à mesa e ele come. As pessoas até estranham Davi fazer isso daí, porque perguntam para ele: enquanto a tua filha o teu filho estava doente para morrer, você jejuou, e agora que ele morreu, você trocou as suas roupas. E Davi fala: eu ainda vou a ele, mas ele não tem mais como voltar. A Bíblia diz que Batseba, agora Davi casa-se com ela, e ela é extremamente triste. A Bíblia diz que Davi a consola e tem relações sexuais com a sua esposa. Ela fica grávida e nasce esta criança, e a Bíblia diz lá em Crônicas que Davi dá o nome do seu filho de Salomão, Shilomo em hebraico, Shilomo, dá o nome dele de Shilomo, Salomão. E a Bíblia diz assim, vírgula, e o Senhor o amou. O Senhor o amou a Salomão. Davi entrega Salomão para ser criado por Natã. Natã é o responsável espiritual pela vida de Salomão, ensina a Bíblia para Salomão, profeta Natã. E Natã o chama de Gedidias, que é amado pelo Senhor. Salomão tinha tudo para ter uma vida maravilhosa. Ele era filho do rei Davi, o rei Davi que havia conquistado vitórias para Israel por todos os lados. E agora Salomão, após a morte de Davi, ele senta-se no trono de Israel para reinar sobre todo Israel. E a primeira coisa que ele faz é ir para a cidade de Gilgal e ali, de Gibeão. E ali em Gibeão ele adora a Deus, ele oferece sacrifícios para Deus, ele reconhece a sua necessidade de Deus. Ele vai para ali porque ele se sente impotente em assumir um trono após o seu pai Davi, que era um rei extremamente amado por Israel. Não é fácil substituir um pai quando o pai é extremamente bem sucedido e amado. E Salomão, naquela posição, ele vai buscar a Deus, e naquela noite ele tem um sonho. E na verdade a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão e faz uma pergunta para ele: o que é que você quer
que você me pede? Se você pudesse, é a mesma coisa, se você pudesse fazer um pedido para Deus, se você pudesse fazer um pedido lá, ou então você achou a lâmpada mágica de Aladim, e você pegou aquela lâmpada, e você tem um pedido para fazer, você esfrega na lâmpada e faz um pedido, e aquele pedido vai ser atendido. O que você pediria? A maior parte das pessoas pediria dinheiro, queria ficar bilionário. Mas Salomão, no sonho, ele pede a Deus sabedoria e entendimento. Ele fala para Deus no sonho: Senhor, o que eu quero é sabedoria, eu preciso de sabedoria e entendimento, porque o Senhor me colocou sobre um povo muito numeroso para cuidar deles, Senhor, e eu não tenho capacidade para isso. Eu preciso que o Senhor me faça um homem sábio para conduzir o teu povo. E a Bíblia diz que o Senhor falou para ele em sonhos: olha, por que você não pediu riquezas, e você não pediu a longevidade, você não pediu a morte dos seus inimigos? Eu vou dar a você sabedoria como nenhum outro homem na face da terra jamais teve. Nem antes de você e nem depois de você vai haver alguém tão sábio. E além de tudo isso, eu vou te dar vitórias, e vou te dar ouro e prata e tantas coisas que o Senhor falou que iria dar para Salomão. Salomão acorda daquele sonho, e a Bíblia diz que ele se torna uma pessoa tão sábia que pessoas de todas as nações conhecidas da terra, os reis enviavam pessoas para ouvir a sabedoria de Salomão. Até mesmo a Bíblia fala da rainha de Sabá, que ficou sem palavras ao ver os servos de Salomão, as roupas que eles vestiam, os talheres na mesa, a sabedoria com que Salomão falava. Ele escreveu milhares de provérbios, ele discorreu sobre plantas, sobre aves, sobre peixes, sobre a natureza, ele descreveu tantas coisas. Ele se tornou um homem tão sábio como jamais houve na face da terra um homem como Salomão em sabedoria. Ele constrói o templo para Deus, o templo que Davi queria construir, porque Davi era um homem que amava a Deus. Ele orou, ele falou para Deus o seguinte: Senhor, olha, eu moro num palácio, no entanto eu vejo a arca do Senhor numa tenda lá fora, isto me incomoda. Eu quero construir um templo ao Senhor, um templo para nós adorarmos ao Senhor. E Deus falou para ele: você não vai fazer, porque você derramou muito sangue, mas o teu filho que vier depois de você, ele vai fazer. Então Davi, ele ajuntou ouro e prata para Salomão construir um templo ao Senhor. Então Salomão construiu o primeiro templo de Israel, lá em Jerusalém, lá onde hoje tem aquela mesquita de Al-Aqsa, aquela cúpula dourada. Ali era o templo que Salomão construiu, revestido de ouro e com uma excelência extraordinária. A Bíblia diz que quando ele consagrou aquele lugar a Deus, a presença de Deus encheu aquela casa de tal maneira, aquela casa se encheu de fumaça, de maneira que os sacerdotes não conseguiam entrar naquele lugar, porque Deus estava ali naquele lugar. Naquela noite, Salomão foi dormir novamente. Ele faz uma oração, ele consagra aquele lugar ao Senhor, ele pede a bênção de Deus. Senhor, abençoa o teu povo quando orar nesse lugar. Senhor, se o teu povo que se chama pelo teu nome, se ele orar, se ele te buscar, se ele buscar a tua presença, ouve as orações do teu povo. Salomão, ele ora a Deus, e naquela noite ele vai dormir, ele tem um sonho novamente. Deus aparece a Salomão num sonho e fala para ele: se você andar nos meus caminhos, se você guardar a minha palavra, eu vou fazer de você uma casa eterna, eu vou abençoar você como eu abençoei o teu pai Davi. Se você me servir, se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, que coisa maravilhosa, quantas promessas de Deus para a vida de Shlomo, quantas promessas de Deus para o rei Salomão. Ele amava a Deus, a Bíblia diz que ele amava a Deus. Mas na nossa vida, meu amado, nós temos escolhas importantes para fazermos em nossa vida. Como é que nós vamos viver? Com quem nós vamos andar?
como nós vamos negociar, como nós vamos conduzir a nossa vida. E Salomão, ele também tinha escolhas a fazer. E nada acontece de um dia para o outro em nossa vida. As coisas acontecem devagar. É como uma erosão que vai se abrindo fendas devagar, ou como uma casa que vai cair e uma rachadura que aparece de um lado, e uma rachadura aparece do outro lado, e do outro lado, e de repente as coisas acontecem. Nada acontece de um dia para o outro, passo a passo. E até que a gente chega neste capítulo aqui, que está quase no final da vida de Salomão, e conta algumas coisas sobre ele, alguns erros que Salomão cometeu na sua vida e que fizeram com que ele perdesse anos e anos e anos da sua vida de uma maneira inútil. A Bíblia diz que ele se casa, primeira coisa, ele se envolve com pessoas que ele não deveria se envolver. Ele se casa com a filha de Faraó, o rei do Egito. Ele se casa com ela e na verdade o que os reis faziam era através do casamento, era fazer alianças políticas, com medo de ser invadido por povos estrangeiros, com medo de que os egípcios ou Faraó invadisse a terra de Israel, ou com medo deste inimigo ou daquele. O rei se casava. Então eu vou me casar com a filha de Faraó, eu vou ter o favor de Faraó. Faraó deu muitos cavalos e presentes para Salomão, e assim ele viveu em paz com o Faraó lá do Egito, porque ele se casou com a filha de Faraó. Na verdade, a gente às vezes toma decisões em nossa vida por causa do medo que nós temos, o medo de não dar certo, o medo de perder o emprego, o medo de fazer tal coisa ou tal coisa acontecer. Às vezes a gente começa a tomar decisões baseadas no medo e não no que o Senhor fala, ou que nós realmente deveríamos fazer em nossa vida. Ao invés de nós confiarmos em Deus com todo o nosso coração e não apoiar a nossa vida no nosso próprio entendimento, a gente acaba fazendo concessões em nossa vida, achando que é apenas uma coisa, que nada vai mudar. Ele se casa com a filha de Faraó, e depois de um erro, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E então daqui a pouco ele está casando com a filha daquele outro rei, ou com aquela filha daquele outro rei, ou com aquela princesa, ou com aquela outra. E a Bíblia diz aqui que além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Só nessa frase tem duas coisas erradas. A primeira coisa é muitas mulheres. Ele amou muitas mulheres. Querido, não dá para amar muitas mulheres ao mesmo tempo. Você ama uma mulher. Dá para você amar 10 mulheres. Ele começou a se envolver com mais mulheres do que ele deveria. E a Bíblia diz que essas mulheres eram estrangeiras, amonitas, moabitas. O problema aqui não era questão de espiritualidade, não era questão de que eu não posso casar com alguém que mora em outro país ou coisa assim, mas era questão de que Deus havia dito para eles que eles não deveriam casar com pessoas que não crescem no Senhor. Não crescem no Senhor. Israel não deveria, não há ligação entre luz e trevas. Às vezes tem pessoas que me perguntam: pastor, eu estou namorando o rapaz e ele não vem para a igreja, ele não é crente. A melhor escolha que você poderia fazer na sua vida é não esperar que ele se converta. Eu sei que muitos se convertem, que bom que se convertem, mas não case antes de se converter, porque às vezes não vai se converter. E você vai ter problemas por causa disso daí. Então, Deus falou sobre o julgo desigual no Novo Testamento também, entre luz e trevas, e que não dá certo, porque você vai querer ir para a igreja, ela não quer, a tua esposa não quer, você vai querer orar, ela não quer, você quer ensinar os teus filhos a Bíblia, o teu marido não quer, você quer orar com os teus filhos antes de dormir, o teu marido é ateu, ele não quer, você quer buscar a Deus, mas
ele quer buscar outros deuses que ele acredita, enfim, não vai dar certo, vai ter problemas, ou vocês vão brigar, ou você talvez vai ter que ceder e abrir mão de alguns princípios importantes para a tua vida. Então olha só, Salomão ele amou muitas mulheres estrangeiras, e o Senhor havia dito, a Bíblia diz aqui, Deus havia dito para ele, para os reis de Israel, lá em Deuteronômio, Deus fala assim: olha, quando vocês colocarem um rei sobre vocês, ele não vai multiplicar cavalos. Por que não vai multiplicar cavalos? Porque cavalos eram usados para a guerra. Você não precisa, como o salmista falou, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém confiaremos, faremos menção do nome do Senhor. O que o Senhor queria era que Israel olhasse para ele, não ficasse na dependência do seu exército. Deveria ter exército, mas não é com muitos que Deus precisa para dar a vitória. E a Bíblia diz que Salomão, ele se casou, o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem elas casem com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem outros deuses. Deus já falou antes, meu amado, mas a gente às vezes não escuta o que Deus fala. A gente tem medo, muita gente com medo de ficar solteiro, casa com a pessoa errada. Não, eu não quero ficar solteira, eu não quero ficar solteiro, e vai lá e casa com alguém que não tem nenhum temor de Deus no seu coração, e depois vai chorar por muito tempo na sua vida. Então, são decisões que nós tomamos em nossa vida, e que ele tomou essa decisão na sua vida, e de maneira que a Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. No harém de Salomão tinha 300 mulheres que ele poderia chamar lá para dormir com ele a noite que ele quisesse. Mais 700 mulheres dele, princesas, 1000 mulheres, 1000 sogras. Acabou com a vida dele. Não pela sogra, mas como que pode alguém pensar que vai amar 1000 mulheres? Mas sabe o que acontece, meu amado? Esse era o pensamento dos reis não crentes, dos reis que não conheciam ao Senhor. Os reis que não conheciam o Senhor, eles pensavam sexo, eles pensavam em ter uma dinastia, eles pensavam em ter muitos filhos. Então mais mulheres, eles têm mais filhos e mais filhos e mais filhos para seguirem o reino, para eles se tornarem fortes. Mas eram reis que não conheciam ao Senhor. Não era para Salomão. Às vezes a gente quer pegar o modelo do mundo para colocar na igreja, achando que aquilo vai dar certo. Às vezes a gente quer usar os métodos que se usam lá fora, achando que aquilo vai ser maravilhoso para a nossa vida, porque fulano faz ou outro faz. E às vezes Deus nos falou de uma maneira clara na sua palavra: não haja desta maneira, não faça isso daqui. Mas nós duvidamos a Deus, porque nós tivemos uma aula lá que deveria fazer, e nós aprendemos que não há problema. E assim Salomão fez o que os outros reis faziam. E um abismo leva a outro abismo, realmente, porque ele chegou num momento que não só ele começou, as suas mulheres perverteram seu coração para ele ter outros deuses, mas além disso, a Bíblia diz aqui que ele serviu a Astarote, que é a deusa da fertilidade. Ele serviu a Milcom, a abominação dos amonitas. E Salomão também, ele construiu o templo lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém ele havia construído o templo ao Senhor. Mas a Bíblia diz aqui que ele também constrói lá no monte que fica em frente de Jerusalém. Ele construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. 2 deuses, Moloque e Quemos, que a adoração era feita através de sacrifício de crianças. Jeremias fala isso daí.
Jeremias, ele fala que o Senhor fala, a condenação de Deus vem para pessoas, porque Moloque era um deus de bronze, uma estátua de bronze que eles faziam com os braços estendidos, e o fogo embaixo deixava aqueles dois braços avermelhados pela quentura, pela brasa, o fogo naquele ferro, aquele ferro que você, se encostasse o dedo, torrava o teu dedo. E ali eles colocavam bebês e ofereciam a Moloque crianças. Jeremias fala isso daí, e se tocava tambores nessas horas, para que os gritos, os berros das crianças morrendo queimadas ali não fossem ouvidos. Era uma adoração diabólica, de matança de crianças, que hoje se adora um Deus também que mata crianças e fetos no ventre da mulher, com a desculpa de que eu sou dona do meu corpo. Como eles também pensavam que eles poderiam fazer com as suas crianças aquilo que eles quisessem, e que aquilo não traria prejuízo para a nação de Israel, não traria prejuízo. E na verdade Salomão, que havia construído um templo para Deus, faz templo para que essas mulheres adorem os seus deuses ali na porta de Jerusalém, em frente a Jerusalém. E a Bíblia diz que o Senhor se indignou contra Salomão. A Bíblia diz no versículo 9, se indignou contra ele e falou: por causa disso que você fez, eu vou tirar o reino de você e eu vou dar ao teu servo. Eu vou tirar o reino de você e eu vou dar ao seu servo. Você vai perder aquilo que eu te dei. E na verdade Deus fala: mas eu não vou tirar nos seus dias, por amor a Davi, o seu pai, eu não vou fazer. Eu não vou tirar nos seus dias, eu vou tirar nos dias dos teus filhos. Eu vou dividir o reino. O reino de Israel foi dividido, as 12 tribos de Israel foram divididas, 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos no sul, por causa da desobediência de Salomão. Deus falou: eu vou tirar o reino, eu vou dar ao teu servo, e as 10 tribos eu vou dar ao teu servo. Eu não vou fazer nos seus dias, eu vou fazer nos dias do teu filho, por causa do amor que eu tenho, que eu tive pelo teu pai. Mas eu não vou tirar tudo, não. Eu vou deixar uma tribo com ele, por amor a Davi, o meu servo. Olha só, queridos, Deus amou a Davi, mas Davi fez coisas erradas na sua vida. Davi errou também na sua vida. Você lê aqui várias vezes que Deus falou: você não perseverou em seguir-me como Davi seu pai, você não foi fiel como Davi seu pai, você não me buscou como Davi seu pai. Mas Davi, ele errou, ele cometeu várias coisas erradas. Qual era a diferença de Davi para com os outros? Porque na verdade, queridos, não há uma única pessoa nesse lugar que não erre na sua vida, ou que já não errou em sua vida. Talvez se fosse passar no telão da igreja a tua vida, os detalhes da sua vida, ou se no céu Deus fosse passar no telão os detalhes da sua vida, quando não há irmãos por perto, quando você está no teu trabalho, enfim, em qualquer momento da sua vida, muitos iriam ficar envergonhados das coisas que fazem. Davi, ele fez coisas ruins, piores do que talvez nós fizemos em nossa vida. Davi, ele adulterou com aquela mulher lá, porque ele estava na hora errada, no lugar errado. Ele viu a mulher lá, ele, em vez de ir para a guerra, ele olhou lá de cima do palácio, que ficava no alto. Ele viu lá na piscina, lá embaixo, uma mulher lá tomando banho. Ele chama o servo, manda buscá-la, se deita com ela. A mulher fica grávida, volta para Davi falando: eu estou grávida. E Davi, ele ao invés de ele tentar acertar as coisas, ele manda chamar o marido dela, que estava na guerra defendendo a Israel e defendendo o rei. Traga Urias para cá e conversa com Urias: como é que estão os soldados, como é que está a guerra? Olha, vai para casa, dorme com a sua mulher, descansa. O plano de Davi era que ele, dormindo com a mulher depois fala para ele: eu estou grávida, e ele ia pensar que o filho era dele. Mas o homem tem mais honra do que Davi, e ao invés de ir para casa dormir com a mulher, dorme nas escadarias lá do palácio. O rei o chama, e
ele fala: como é que eu vou dormir com a minha esposa se Israel está na guerra, se os soldados estão morrendo? Eu não quero, eu vou ficar aqui mesmo. Então Davi, vendo que não convenceria aquele homem, manda colocá-lo na linha de frente e todos os soldados se afastarem. Quando vocês chegarem perto da muralha, vocês deixem Urias lá na frente, se afastem para que ele morra. Davi escreve para o comandante lá do exército, e Urias morre. Davi matou uma pessoa. Por causa disto, a Bíblia diz que ele fica sem dormir. Por causa disto, ele escreve um salmo, ele fala o seguinte: os meus ossos estão secos, o meu leito é como se fosse lágrimas, coberto de lágrimas. Ele passa um ano da sua vida terrível, até que um dia Deus manda o profeta Natã falar com ele, conta aquela parábola lá, né? Vocês se lembram? Olha, havia um homem rico, Davi, ele tinha muitas ovelhas, e havia um homem pobre, vizinho dele, que só tinha uma ovelhinha. Então um dia veio visita na casa do homem rico, ele tinha muitas ovelhas, mas ele olhou pela cerca, ele viu a ovelhinha do outro, ele foi lá e pegou a ovelhinha do outro e matou e serviu para os seus convidados. E Davi, sendo um rei, o juiz, deve ter dado um murro na mesa e falou: este homem é digno de morte. E Natã olhou e falou para ele: você é este homem, você é este homem, você tinha tudo, e aquele homem lá só tinha aquela esposa dele que ele amava, e você adulterou com ela e você mandou matá-lo. Ao invés de Davi era o rei, ele poderia cortar a cabeça de Natã, mas a Bíblia diz que ele se arrepende. Ele escreve o Salmo 91, ele fala: eu pequei somente contra ti, Senhor. Cria, Senhor, em mim bará, no hebraico é criar de algo que não existe. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Senhor, devolva-me a alegria da sua salvação que eu perdi. A diferença de Davi é que quando Davi errou, ele se arrependeu profundamente, e jamais Davi deixou de buscar a Deus, ou jamais Davi foi atrás de outros deuses. Ele jamais adorou outro Deus a não ser o Senhor. Jamais. Essa era a diferença. Salomão passou uma vida, a Bíblia diz que Deus levantou inimigos, né? Levantou inimigos, versículo 14, levantou Haddad, levantou Rezon no versículo 23, levantou Jeroboão depois, enfim, levantou inimigos ainda por misericórdia. Sabe quando Deus tem misericórdia, Ele levantou inimigos, não era para matar ou destruir Salomão, mas para que Salomão se arrependesse e se voltasse para Ele. Sabe, na vida das pessoas, aquele ditado que não é bíblico, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Mas muitas pessoas só chegam a Deus quando estão na dor. Quando está tudo bem, elas não querem saber de Deus, mas de repente vem um inimigo, vem outro. Quem sabe ele vai me buscar, quem sabe ele vai se arrepender. Mas a gente não sabe o que aconteceu na vida de Salomão. O que eu sei é que ele ficou muitos anos longe do Senhor. Quando ele era jovem, ele escreveu um livro de cantares, falando do amor dele por Sulamita, a sua esposa. Quando ele estava na idade média, é bem provável que ele escreveu o livro de Provérbios. Você sabe qual é o versículo chave do livro de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus, ame a Deus, sirva a Deus, honre a Deus, viva para Deus, busque a Deus. Você quer ser sábio? Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o versículo chave do livro de Provérbios, para você entender Provérbios, meu amado. Quer ser sábio na sua vida? Coloque Deus em primeiro lugar. É o que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, as demais coisas, o Senhor vai acrescentar a você. É como aconteceu com o rei Uzias, que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus abençoou a sua vida, até que um dia o seu coração se exaltou. E sabe, queridos, a promessa de Deus para nós, que era a promessa de Deus para Salomão: se você me buscar,
buscar, se você andar na minha presença, você não precisa ter medo do inimigo, você não precisa ter medo do amanhã, você não precisa ter medo de perder o emprego, você não precisa ter medo de doenças, você não precisa ter medo da morte. Se você buscar ao Senhor, Deus está controlando a tua vida, meu amado. O Senhor vai abençoar você. Mas muitas vezes nós colocamos a Deus no último lugar em nossa vida, no último lugar em nossa vida. Quando a gente se converte, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente chora, a gente lê a Bíblia e chora. Uma das coisas que eu sempre procuro no meu coração é esse livro. Eu já li várias vezes, não sei quantas vezes eu já li a Bíblia de capa a capa. Eu já li histórias centenas de vezes, às vezes uma mesma passagem da Bíblia centenas de vezes, mas todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu leio e eu falo: Deus querido, fala comigo através desta palavra, Senhor, que essa palavra entre profundamente no meu coração, mude a minha vida. De tempos em tempos, todos nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as escolhas que nós estamos fazendo, sobre como nós estamos vivendo a nossa vida. Se o nosso coração não está esfriando diante do Senhor, se hoje os nossos valores não são diferentes dos valores que nós tínhamos quando conhecemos a Cristo, se nosso amor pelo Senhor já não diminuiu com o tempo, se às vezes novas ideias, novos projetos que nós temos não estão acabando em esmagar os velhos compromissos que nós tivemos com o Senhor no passado, se as nossas novas motivações, as nossas novas escolhas da vida, as coisas novas que estão acontecendo conosco, o novo emprego, a nova escola, a nova faculdade, será que aquilo não está fazendo com que a gente perca os velhos valores, os velhos compromissos que nós tivemos com Deus um dia? Meu querido, nada acontece de repente, é uma ideia. Porque eu tenho medo de ser diferente dos outros. Eu ainda não havia convertido, eu estava indo na igreja. Eu contei para vocês uma vez, né? Estava lá na minha escola, e a nossa escola, a janela dava para a rua, e tinha aula de química, e a gente não gostava de química. Parabéns para você que gosta de química, tabela periódica, aquelas coisas todas. Eu não gostava, a maioria da classe, a professora, a gente achava ela muito chata. Todo mundo falou: vamos fugir da aula, vamos largar ela aí. E todos nós pulamos a janela para o lado de fora. E eu fiquei ali pensando, né? Estava voltando para a igreja. E as pessoas: vamos, Edson, vamos. Não, acho que eu não vou, não. Mas só você vai ficar aí, vamos. Eu falei: não vou. Você está parecendo crente. E eu fiquei com tanta vergonha que eu pulei rapidamente a janela. Eu não. Naquela época ser crente, era ser envergonhado na escola. Eu me lembro, eu falei para vocês, eu me lembro quando eu era criança, na minha classe, lá na escola, tinha aula de religião, no grupo escolar, e tinha um único rapaz que era luterano. Então chegava a hora da religião, quem não é católico, que nós éramos todos católicos, pode sair da classe, e aquele meu amiguinho lá sozinho, que saía assim, tadinho, encolhidinho, para sair da aula, porque ele ia fazer aula de religião em outro lugar, porque ele tinha uma outra religião. Então, a gente às vezes começa a fazer escolhas em nossa vida com medo de ofender alguém, com medo de perder aquele amigo, com medo de ser a contracultura na faculdade, com medo de tomar posição ao lado de Deus, e porque vai ser zombado, ou vai ser envergonhado, vai ser taxado de quadrado, vai ser taxado de crentão, vai ser zombado na escola, porque você não faz o que a turma faz, deve ser chato demais esta
vida. E às vezes as pessoas concedem, abrem concessões na sua vida, porque todos fazem, os outros povos fazem, as outras pessoas fazem. Eu não quero ser diferente das outras pessoas. E Salomão, ele acabou não sendo diferente dos outros reis. Isto passou anos da sua vida, sabe? Só que com isto há uma insatisfação no coração da pessoa, há um vazio no coração da pessoa, há um remorso no coração da pessoa. Quem já experimentou a Deus na sua vida e se afasta de Deus, de vez em quando bate lá uma angústia no coração da pessoa, há uma saudade da casa de Deus, alguma coisa no seu coração. Só que às vezes, muitas vezes essas pessoas, ao invés de elas voltarem para a igreja, ao invés de elas se humilharem, ao invés de elas buscarem a Deus, às vezes elas começam a tentar buscar em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar, para satisfazer o seu coração. E foi o que Salomão fez. Ele buscou em tudo quanto é lugar que ele pôde. Ele tinha muito dinheiro, era o homem dos homens mais ricos. Ele tinha muito dinheiro. Ele fala, o último livro que ele escreve é o livro de Eclesiastes, que é uma reflexão sobre a vida. Quando você lê Eclesiastes, é um livro extremamente profundo e emocionante de ler. Os filósofos devem ficar de boca aberta ao ler o livro de Eclesiastes. Ele fala tantas coisas sobre a vida, enfim. E ele fala o seguinte: eu busquei em tantos lugares, eu procurei na alegria, eu procurei nas festas, no vinho, eu procurei na música, eu me provi de cantores e cantoras no palácio que todas as noites tocavam, e mulheres e mais mulheres. Eu tive escravos e escravas, eu fiz grandes obras, eu construí pomares, plantações, eu construí prédios, eu fiz tantas coisas. Mas sabe qual é a conclusão que eu cheguei na minha vida? De que tudo é vaidade de vaidades. Diz o pregador, tudo é vazio. Vaidade não é usar batom ou coisa assim. Você é uma pessoa vaidosa porque você se arruma. Não é isso daí. Vaidade que Salomão usa é vão, é vazio, é sem sentido, é que não vale a pena, é que você vai chegar na hora da morte e aquilo não tem significado. Não valeu a pena o tempo que você perdeu com aquilo lá. Você buscou em vão, não satisfez você. As noites que você dormiu fora de casa não trouxe paz no teu coração, não preencheu o vazio. Nem o ouro, nem a prata, nem o dinheiro, nem mulheres, nem as músicas, nem as baladas, nem as boates, nem as coisas, nem as drogas, nem tudo que você buscou conseguiu preencher aquele vazio no teu coração, que quando você deita de noite, bate aquela solidão na tua vida, que você vive numa cidade de 20 milhões de habitantes, mas você se sente a pessoa mais solitária que existe. Você tem medo de morrer, você tem medo de ficar doente, você tem medo de assombração, você tem medo do escuro, você vive apavorado com tantas coisas, com a economia, você tem medo de tudo. Você às vezes você tem um vazio tão profundo que você não sabe se vale a pena realmente viver. Vale a pena esta vida ou não vale? Salomão fala vaidade de vaidades. Ele termina Eclesiastes, que eu vejo que depois de muita reflexão, eu acredito que Salomão se voltou para Deus e ele escreveu esse livro inspirado pelo Espírito Santo, esse livro de Eclesiastes no final da sua vida. Ele termina o livro dizendo no primeiro do capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você chegue a dizer, eu não tenho neles prazer. Não adianta você viver uma vida inteira longe de Deus, porque você vai perder a sua vida, você vai perder a sua mocidade, você vai perder a sua meia-idade. Tem gente que pensa o seguinte, eu vou aproveitar a vida, quando eu ficar velhinho eu vou para a igreja. Não, você está perdendo a sua vida. Por isso que Salomão, que perdeu anos e anos e anos e anos, talvez décadas da sua vida
longe de Deus, ele diz assim: olha, lembra-te do Senhor o quanto antes você puder, mais cedo que você puder. Lembra-se de Deus, coloca Deus na sua vida, coloca Deus no seu dia a dia, antes que cheguem aos maus dias, porque vai chegar o dia da tempestade, vai chegar os últimos dias. Ele faz uma descrição, uma poesia tão maravilhosa no capítulo 12, que ele fala, antes que o gafanhoto seja um peso nas suas costas, ele fala sobre a velhice, antes que a amendoeira floresça, os seus cabelos fiquem brancos, e o fio de prata se rompe, você anda encurvado, e o pássaro é um barulho intenso no seu ouvido, porque você ouve com dificuldade, antes que se escureçam o sol e a lua, os seus olhos, e os pranteadores andarem pela praça da cidade, chorando, e o pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra-se do Senhor antes desta hora, meu querido, lembra-se de Deus antes desta hora, porque tudo o restante é vaidade. A vida é uma fumaça, vai embora, e você perdeu tempo, e você perdeu os melhores anos da sua vida. Como é bom eu ter passado a minha adolescência, a minha mocidade na igreja, servindo a Deus. Como é bom, como foi bom eu estar na casa de Deus durante quase 50 anos da minha vida. Quase 50 anos da minha vida, que eu oro todos os dias, que quase todos os dias, tem dia que eu não leio a Bíblia, mas é praticamente 99,9% dos meus dias. Que privilégio é poder pegar a Bíblia para ler em casa. Que privilégio é acordar de manhã e saber que há um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que toca, um Deus que está conosco em qualquer momento da nossa vida. Como é bom, meu amado, como é bom nós termos esta experiência. Então, mas infelizmente, Salomão perdeu muito tempo da sua vida, e talvez você esteja perdendo muito tempo da sua vida, achando que você está ganhando muito tempo, e vai chegar no momento em que você vai se arrepender, ou talvez você vai... Sabe por quê, queridos? Porque a vida não tem replay, a vida não dá para você voltar, não dá para eu voltar aos 20 anos de idade e começar tudo de novo, não dá mais tempo, a vida vai embora, você tem escolhas a fazer na sua vida, mas a primeira escolha é colocar a Deus em primeiro lugar, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Se Deus falou não faça, não faço. Eu posso amar o Zezinho, eu posso achar que ele é o meu príncipe encantado, mas ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de igreja, ele não quer saber, ele me critica de ir na igreja, ele fala mal da igreja, ele fala mal de pastor, ele fala mal de tudo aquilo que eu acredito. O que é que você vai ficar fazendo com ele, meu querida, minha querida, meu querido? A gente tem que tomar, se for preciso, eu falei para Deus, na minha vida, se o Senhor quiser que eu fique solteiro, eu fico solteiro para o resto da minha vida. Fico solteiro, eu quero servir ao Senhor, eu quero viver para Deus. Deus me deu o privilégio de eu me casar com uma moça que ama a Deus de verdade, ama a Deus, está sempre lendo a Bíblia, está sempre buscando ao Senhor. É um privilégio para a minha vida, porque Deus me abençoou. Agora, sabe, querido, você tem escolhas a fazer. Que pena para Salomão, que pena perder tanto tempo. Eu digo para você que é jovem, solteiro, construa um namoro diante de Deus, sente com a tua namorada para ler a Bíblia junto com ela. Pegue livros cristãos para você sentar com teu namorado e ler princípios de Deus. Dê as mãos e orem juntos. Dê a mão para tua namorada e ore junto. Não pense que namorar é beijar. Você vai ter tempo para beijar bastante depois.
E aí não beija. Você vai ter a vida inteira. Não pense, vamos namorar no escurinho. Não pense nisto. Construa relacionamento forte, construa amizade com ela, com ele, coloque Deus no centro da vida de vocês, do seu trabalho, dos seus negócios, da tua casa. Faça o que agrade a Deus, nem que você perca dinheiro, você perdeu aquela oportunidade, você perdeu aquela chance, você perdeu aquele emprego, mas aquele emprego ia ser desonesto, você perdeu aquele amigo que te convidava para fazer coisas erradas, você perdeu aquela pessoa que você gostava dela, mas ela só queria levar você para longe das coisas de Deus. Querido, Deus vai te dar muito mais. Quando você entrega algo ao Senhor, Deus dá a você muito mais do que você entregou para Ele. E é isso que importa. Que todos nós vamos passar, a vida vai passar. Portanto, lembre-te do Senhor, busque ao Senhor com todo o teu coração, enquanto você pode. Amanhã, nenhum de nós sabe, mas quando você busca a Deus, teu coração está em paz. Para a hora que o Senhor te chamar, você está pronto para se encontrar com Ele. Amém.